Olá, eu estou lendo Os Irmãos Karamazov, de Dostoiévski, uma edição da editora Martin Claret. E no livro 6, Um Monge Russo, há uma seção que é Fragmentos das Entrevistas e Ensinamentos do Mestre Zósimo. Algumas palavras sobre o monge russo e sua missão possível. Meus padres e meus mestres, o que é um monge? No mundo esclarecido em nossos dias, a palavra monge é pronunciada por alguns satiricamente, por outros até mesmo como ofensa. E isso acontece cada vez mais. É verdade que também entre os monges há preguiçosos, sensuais, luxuriosos, obscenos e vagabundos insolentes. Os leigos cultos chamam a atenção sobre isso. Vocês são preguiçosos, parasitas da sociedade. Vocês vivem à custa do trabalho alheio. Vocês são mendigos sem vergonha. Entretanto, entre os monges, quantos não são humildes e mansos, sedentos de solidão e de ardente oração em silêncio? Desses monges se fala menos. Eles permanecem em inteiro silêncio. E quantos não se surpreenderiam se eu dissesse que é desses mansos e desses sedentos de oração solitária que viria talvez mais uma vez a salvação da terra russa? Em verdade, eles se encontram preparados na tranquilidade, prontos para a hora do dia, o mês e o ano. Esperando, eles conservam em seu retiro a imagem do Cristo harmonioso e intocável, na pureza da verdade divina, legada pelos mais remotos padres da Igreja, pelos apóstolos e mártires. E quando chegar o momento, eles vão revelá-la, a fé abalada do mundo. Essa ideia é grande. É no Oriente que essa estrela vai brilhar. Eis o que eu penso do monge. É possível que esteja enganado, que seja presunção de minha parte? Olhem todas as pessoas que se erguem acima do povo cristão. Elas não alteraram a imagem de Deus e a sua verdade. Elas têm ciência, mais uma ciência submetida aos sentidos. Quanto ao mundo espiritual, que é a metade superior do ser humano, ele é rejeitado, banido com júbilo, até com ódio. O mundo proclamou a liberdade, principalmente nos últimos anos. Mas o que representa essa liberdade? Nada além de escravidão e suicídio, pois o mundo diz: você tem necessidades, satisfaça-as. Você tem os mesmos direitos que têm os grandes e os ricos, então não tema satisfazê-las. Multiplique-as. Eis o que agora ensino. Assim eles concebem a liberdade, e o que resulta desse direito à multiplicação das necessidades. Entre os ricos, a solidão e o suicídio espiritual. Entre os pobres, a inveja e o assassinato, pois lhes conferiram direitos que ainda não lhes indicaram os meios de satisfazer as suas necessidades. Garantem que o mundo, abreviando as distâncias, transmitindo o pensamento através do ar, vai se unir cada vez mais, que a fraternidade reinará. Ai, não acredite nessa união dos homens, concebendo a liberdade como crescimento das necessidades e sua pronta satisfação. Eles alteram sua própria natureza, pois dão origem a uma multidão de desejos insensatos, de hábitos e imaginações absurdas. Só vivem para invejarem uns aos outros, para a sensualidade e a ostentação, dar jantares, viajar, possuir carruagens, títulos, empregados. Passa a ser a necessidade, a qual sacrificam até a própria vida. Honra e amor pela humanidade. Eles se matariam uns aos outros para satisfazer essa necessidade. O mesmo acontece entre os que não são ricos, entre os pobres. A insatisfação das necessidades e a inveja encontram-se mergulhadas na embriaguez. Logo, em vez de vinho,
eles vão se embriagar de sangue. Eis o objetivo para o qual são levados. Diga-me se um homem assim é livre. Um dia um defensor das ideias contou-me que na prisão ele foi privado de tabaco. Essa privação lhe era tão penosa que ele desejava trair suas ideias em troca de tabaco. Ora, esse indivíduo dizia lutar pela humanidade, de que ele poderia ser capaz, no máximo, de uma ação momentânea que não o consumisse por muito tempo. Não surpreende que os homens tenham encontrado a servidão em vez da liberdade. Em vez de servirem à fraternidade e à união, caíram na desunião e na solidão, como me dizia em minha juventude o visitante mentiroso misterioso, meu mestre. Assim, a ideia de devoção à humanidade, à fraternidade e solidariedade desaparece gradualmente no mundo. Em verdade, zomba-se dessa ideia, pois como se livrar de velhos hábitos, onde acorrentar as inúmeras necessidades que o homem inventa, em sua solidão, que lhe importa a comunidade. Finalmente, chegamos ao crescimento dos bens materiais, enquanto nossa alegria diminui. A vida dos monges é bem diversa. Zombam da obediência, do jejum e da oração, mas eles representam a única via que leva à verdadeira liberdade. Livro-me das necessidades supérfluas. Domo o flagelo por meio da obediência, a minha vontade egoísta e orgulhosa, e assim alcanço, com a ajuda de Deus, a liberdade de espírito e com ela a alegria espiritual. Qual deles é capaz de se elevar à grande ideia e de servi-la? O rico isolado ou esse homem liberto da tirania, das coisas e dos hábitos? Ao monge reprovam o seu retiro. Você se retirou à solidão para buscar sua salvação entre os muros do mosteiro e se esqueceu da causa fraterna da humanidade. Mas resta saber quem servirá à humanidade com mais zelo, pois o isolamento não está do nosso lado, mas do lado deles. Apenas eles não o enxergam. É de nossas fileiras que sempre saíram os servidores do povo, porque não aconteceria o mesmo hoje. Esses jejuadores, esses silenciosos, humildes e mansos, vão se levantar para servir a uma causa nobre. É o povo quem salvará a Rússia. O mosteiro russo sempre esteve com o povo. Se o povo estiver isolado, nós também estaremos. O povo partilha nossa fé. Mas um homem político descrente nunca fará nada na Rússia, por mais sincero e dotado de gênio que seja. Lembrem-se disso. O povo enfrentará o ateu e o vencerá. Haverá uma só Rússia ortodoxa. Velem pelo povo e preservem o seu coração. Na paz eduque o povo. Eis sua missão monástica, pois o povo leva a Deus em si. Veja que o texto de Dostoiévski há muita profundidade nele, né? E não é à toa que ele é um clássico, né? É chover no molhado dizer isso. Mas são palavras bastante interessantes para refletir sobre certas liberdades que as pessoas buscam, né? Que muitas vezes são libertinagens e levam as pessoas a vidas vazias.